Alô, alô, aqui é o Zeca de Albuquerque Alencar, professor e atleta de Brasília. Faltam falta um mês apenas para a Copa do Mundo. E ali diz rumo ao Hexa. Então todas as seleções do Brasil, 58, 62, 70, 94 e 2002. A curiosidade é que de 70 a 94 são 24 anos. E agora 2002 mais 24, né, da 2026. Então chegou a hora, gente. Agora é a hora. E eu resolvi juntar parte desse vídeo que já está no YouTube, uma pequena parte, junto com o nosso querido amigo que nasceu dia 31 de maio, antes da Copa começar, não é? E só que ele faleceu e eu me lembrei que eu fiz um jogo no Futebol Society lá perto de Sobradinho, aos 50 anos de Jorge Luiz da Costa Faria, um ser humano extraordinário, muito bem-humorado, feliz, alegre, cristão. Vocês vão ver aqui, vocês vão gostar. Tá bonito. Só que eu tirei um documento, né? Que já se passaram 24 anos, porque agora, dia 31 de maio, esse grande amigo, Jorge Luiz da Costa Faria, alguns chamavam de Mimi ou Mi, que é a terceira nota musical, Dó, Ré, Mi, e ele jogava futebol por música. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a, 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 a parte aqui do futebol. Já está no vídeo esse aqui, que é grande, sabe? Mas só que agora, no final, eu resolvi colocar o Mi, o grande amigo que partiu, mas está vivo, porque o espírito não morre, o espírito é eterno. Assim entendo eu e assim acredito, e posso falar aqui rapidamente que minha esposa viu o pai dela entrando lá na cidade ocidental quando o Zezinho nasceu. Ele entrou, mexeu no cobertorzinho do Zezinho e saiu andando. Ele está em outra dimensão. Não fala, oi, eu vim aqui. Não, ele é espírito, mas ele está vivo. E a minha esposa estava acordada, a Fátima, porque ela tinha acabado de dar de mamar para ele, ela estava sentada na cama quando ele entrou. E ele mexeu no cobertorzinho do Zezinho e saiu pela parede. Ora, muitos religiosos vão dizer, era o diabo, não sei o quê, não tem nada de diabo, era o pai dela, que quando ela perdeu o pai, ela era uma menina. Então eu entendi assim, que o pai lá no reino de Deus pensou, a minha caçulinha, oitavo filho, no caso dela, filha, né? A caçulinha da família, namorou, casou e vai ter o primeiro filho. Eu vou lá visitar. Assim eu penso que ele lá no reino de Deus pediu licença e veio, porque a Fátima é vidente, ela vê. Eu não sou, mas eu tenho intuição. Eu sinto a presença de Deus, de Jesus, do meu pai e minha mãe, eu sinto. Há uma comunicação até por sonho, mas acredito no Espírito Eterno, viu? Não vamos discutir religião. Jamais alguém quiser discutir religião, fala, não, não aceito. A Fátima viu e pronto. E era exatamente o pai dela, do tempo saudável, com a roupa que ele mais gostava, porque o espírito sempre aparece com a roupa que ele mais gostava de usar na terra, né? Então vamos em frente, vamos assistir aqui uma grande homenagem a esse amigão que está vivo, e esse o futebol, quando ele completou 50 anos de idade. E eu fiz um contrato lá com o Campo Society e mandei carta, não tinha e-mail nem coisa, mandei carta e telefonei para todo mundo. Você não pode faltar, vocês vão ver no folder que está aí dentro. Então, vou saltar aqui, viu? O vídeo e vocês vão ver que muito interessante que ficou. Que Deus abençoe aí. Aí então agora o que vai acontecer? Soma aí de novo, pessoal da matemática, professores, alunos, 22.
2002, última Copa, penta. Para ser hexa, vamos somar aí 24. Igual de 70 para 94, não foram 24 anos? Então, agora chegou a hora. Não sei como é que vai ser, mas chegou a hora. 24 com 2002 dá exatamente o ano que nós estamos, 2026. Então, tem que, de repente, podem surgir fenômenos que são ainda jovens e que na Copa despontam assim para o mundo como fenômeno, igual foi o caso do Garrincha, que ninguém conhecia, e o rei do futebol com 17 anos. Foram fenômenos que despontaram na Copa. Foi ali que o Pelé se tornou rei. E de repente tem uns meninos aí que, do Brasil, vários jovens, né? Que podem de repente na Copa baixar uma inspiração, porque tem que ter inspiração poética, né? E aí, uma coisa da Copa de 2002 que poderiam imitar, mas não relaxar, né? Imitar. É jogar com alegria, gente. Fazer aquela roda de samba que o Ronaldinho comandava, Ronaldinho Gaúcho. Vamos sambar, vamos cantar. Eu achava maravilhoso, até em Olimpíadas, em Copa do Mundo, quando os times entravam dançando. Eu falei, puxa, que esperar. Foi na Copa lá da África do Sul, né? Que os times entravam tudo cantando e dançando. Que tinha a Jabulanga, que era o nome da bola. Então, boa sorte na Copa 2026. Que a gente jogue o futebol arte com alegria, gente. Nunca desista. Porque às vezes o gol pode sair no último minuto, tem que insistir até o fim, né? E ganhar a Copa. Boa sorte, Brasil. Falta menos de um mês, né? Então, como diz o outro, tamo junto, velho. Ou senão aquela frase que todo mundo grita quando faz o gol. Vamos! Vamos! Então vamos voltar aqui para encerrar o vídeo para Edson Arantes do Nascimento. Eu tenho um filme aqui, gente. Engraçado, como eu gosto de vários esportes, a parte do filme que eu mais gostei, do Ista Pelé, uma das partes que eu mais gostei, é ele correndo na praia, gente, fazendo Cooper, fazendo ginástica na praia, correndo pela areia, e o mar atrás. Não sei se vocês têm esse vídeo, eu tenho. E falando assim, Pelé, Pelé, Pelé. É porque é que na despedida dele, da seleção brasileira, ele deu a volta no Maracanã e o pessoal, Pelé, fica, 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 fica. Aí ele termina o filme dando essa corrida e esse soco no ar. Pelé, Pelé, Pelé. Eu usei nosso amigo, querido amigo, espetacular, gênio, toda a falta na gaveta. E eu, quando ele começou, gente, na quadra, a gente conversava muito e dava risada, torcedor do Fluminense, Vasco, Corinthians, todo mundo. Aí eu falei, ei, surgiu aí o Pelezico, que eu achava semelhante, chutava com as duas pernas, driblava com as duas pernas, driblava 1, 2, 3, 4, driblava o goleiro e fazia o gol. Aí eu falei, Pelezico. Aí quando eu ia correr também, eu ficava lembrando que eu também tenho um filme do Zico. Aí, Zico, Zico, Zico. E já mostrei num vídeo a foto do Júnior abraçando o... Não vou esquecer o nome do rapaz, senão... O Nunes, né? Que ele fez 2 gols contra o Liverpool, 3-1, o Flamengo campeão do mundo. Então, Zico, com todo respeito, com toda admiração, eu corria na maratona falando, Zico, também a sua despedida lá no Japão, com aquele boneco gigante, se abraçado com a sua mãe, com a sua esposa. Eu tenho, a minha memória é muito boa, muito sadia, eu lembro de muita coisa, mas posso me equivocar, né? Eu posso confundir alhos com bugalhos, né? Então tá aqui, Pelé, despedindo, e eu acho que eu vou completar aqui com
Eu acho que algumas pessoas vão se emocionar com o que eu vou completar aqui, mas eu acho que eu vou fazer isso. Olha aqui, esse aqui, no nosso time, aqui da 304 Sul de Brasília, eu era o Tostão, que todo mundo dizia que eu parecia. Fiz um vídeo para olharem a foto, a cara do Tostão aqui, ó. Calma aí. Aqui o Tostão. Agora olhem aqui, tá vendo? Tostão? Agora olha eu aqui, ó. Cadê? Esse aqui sou eu. E por que está assim mal apagado? Porque isso aqui foi uma homenagem que eu fiz para esse aqui, que era o Pelé do nosso time. Jorge Luiz da Costa Faria, o homem alegria da 304 Sul. Era de um bom humor extraordinário. E aí, nós estávamos vestidos aí, ó, eu com 22 anos, ele com 23, para ir para uma festa da Vale da Primavera no Minas Brasília Tênis Clube. E aí, quando ele fez 50 anos, eu homenageei fazendo esse convite. Isso aqui é um convite bem velho que eu ampliei também para a gente ir jogar. Ó, foi no Espaço Ativa Patrícia. É um campo de futebol society, né? Em uma chácara, ao lado do posto Brazuca, aqui em Brasília. Futebol Society, em grama sintética com base anti-impacto. Aí eu convidei todo mundo para nós irmos lá festejar este Pelé do nosso time, que era um gênio. Disse que não foi para o Rio de Janeiro jogar no Flamengo, que ele não queria se separar do feijão preto que a mãe dele fazia, que era delicioso. Ele era bem humorado demais. Meu melhor amigo aqui da minha infância em Brasília, né? Crescemos juntos jogando futebol, indo à missa, né? Orações e tudo. Estávamos sempre juntos. E aqui é o nosso timaço aqui do 304 Sul, time amador, tá, gente? O meu futebol era feijão com arroz comparado com o Tostão. Mas de vez em quando eu também dava um drible rabo de vaca. E aqui está o convite, ó. Convite, futebol, homenagem aos 50 anos do Mimi. Era o apelido dele, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mi, Dó, Ré, Mi, a terceira nota musical. Dia 30 de maio de 2002. Já pensou? Foi durante quase na época da Copa do Penta, né? 2002 ele fez 50 anos. Quinta-feira, feriado. Foi num feriado, caiu num feriado. Hora 15h30. Concentração posto Brazuca. Depois do posto Colorado, indo para Sobradinho. Esperamos por você, você não poderá faltar, viu? Ouviu? Eu que fiz toda a organização da festa, né? E contratei lá e tudo, e ninguém faltou. Nós jogamos contra um time, acho que professores, morador do Jardim América, e para nossa sorte ganhamos o jogo. Aí, quando terminou o jogo, eu tinha levado uma caixa de som amplificada com um microfone, e o troféu que eu dei a ele foi o nosso time aí, que eu tenho bem bonito, que aí é só uma cópia, né? Mas eu tenho a foto, já está no canal na internet, né? No YouTube. Então, eu dei o quadro bem bonito para ele e fiz o discurso homenageando as qualidades dele como atleta e qualidades morais. Era amigo de todo mundo, alegria, brincalhão. Teve um jogo uma vez, gente, nós estávamos jogando contra a CAESB, era o time de futebol dessa companhia de água, esgoto de Brasília, no Barro, no início de Brasília. E aí eu abri na ponta direita, né? Eu jogava de centroavante também pela minha direita. Aí abri na ponta direita e ele gritou, porque eu sou Zeca de Albuquerque Alencar, né? Professor, que trabalho com materialização de poema, faço poema, depois faço quadro.
e para os alunos, através do quadro, desenvolver as suas redações. Então ele pegou a bola contra a Caese, abriu o compasso assim e falou: vai, Zeca! Pela ponta direita. Aí eu corri. Aí o zagueiro abriu a perna para tentar bloquear o lançador dele para mim. Aí ele jogou a bola debaixo da perna, saiu lá na frente. Aí depois, correndo no meio de campo, ele chegou perto de mim e falou: fecha as pernas, meu tio. Ele era engraçado demais. Ele jogava com alegria e todo mundo gostava dele. Então aqui é o nosso Pelé. Jorge Luiz da Costa Faria, natural do Rio de Janeiro. Assim que ele falava, das caricas, pode crer. Então termino esse vídeo com muita alegria. Fiz uma viagem lúdica, uma viagem turística pelo futebol, dizendo que tem gente, por exemplo, como no meu caso, que foi amador. Mas também o futebol tem que ter sorte, porque vocês viram, o cara deu uma voadora no Arrascaeta, quebrou a clavícula. Tem gente que não sabe jogar, apela e de repente inutiliza o outro para o futebol. Ainda bem que eu me recuperei, estou correndo, estou andando de bicicleta, faço as embaixadinhas, estou evitando jogar. Por quê? Porque quem não sabe jogar futebol, às vezes luta karatê, luta jiu-jitsu, MMA, e entra no campo querendo fazer isso. Não tem nada a ver, futebol é arte pura. Futebol é só arte, é chapeuzinho, meia-lua, bola debaixo da perna, trivela, né? Que na roça chama de rosca, o passe do Didi de folha seca, o Zico jogando todas no ângulo. Futebol é arte, gente, né? E aí o cara dá uma voadora por trás. Foi o que aconteceu comigo. O cara me deu uma voadora tão indecente que eu não joguei mais. Eu passei 5 anos com o fêmur rachado, mas não tinha dinheiro para fazer a cirurgia. Depois de 5 anos, minha irmã me ajudou a pagar a cirurgia e eu voltei depois de 2 anos, andei de andador um tempão, recuperando. E aí voltei e hoje estou aí no esporte de novo. Estou pedalando, estou fazendo 1 hora de ginástica. E aí não pude seguir, não pude ser jogador profissional. Mas o que eu pude fazer, eu fiz como amador. Sempre jogando com alegria. Na última coisa a dizer aqui. Vou até mudar aqui para... Não, vou deixar aqui mesmo, para aparecer nós dois aqui. Na escola, que eu fui ser professor de português, literatura e artes, nós estávamos perdendo para os alunos de 6-3. Aí eu falei para o Glaucio, o professor de educação física: Glaucio, eu joguei futebol há muito tempo de ponta direita e centroavante. Eu vou lá para frente, lança lá. Aí mudamos de posição, né? O cara foi para trás e eu fui lá para frente. Nós viramos para 8-6. Quando nós viramos para 8-6, os alunos começaram a se ofender uns aos outros, discutindo e falando assim. Um deles falava bem brabo: cara, perder desses velhos, cara. Velho que ele dizia, velhos, né? Éramos nós, professores. Perder desses velhos não estão com nada, cara. Aí eu falei: oi, licença, por favor, licença. Não existe esse negócio de velho não, gente. Existe morto e vivo. Nós estamos vivos. Então, Brasil, viva e vença. Com todo amor, vamos incentivar essa galera, esses jovens, para eles entrarem em campo com bastante entusiasmo e não desistir de nenhuma jogada. Persistir, né, até o fim e trazer o Hexa para o Brasil. Que a gente está precisando de alegria, porque o mundo está meio, como diz o outro, o mineirinho, né, Tostão? O mundo está muito esquisito. O trem, né? O trem está esquisito, cara. É só crime, ofensa, palavrão. A internet às vezes é triste demais, né? É baixaria pura, né? E a gente procura trazer um vídeo de alegria. 24 horas de alegrias com Jesus. Falou a todos, saúde e os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade.
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E mais saúde para o corpo e para a alma. E Jesus, 100% na veia do coração. Aqui me despeço com muito amor no coração a todos, todas as pessoas, todos os irmãos, todas as irmãs, todos os amigos, amigas, todos os alunos, professores, porque nós somos da profissão de Jesus Nazaré, professor e mestre, Jesus Salvador. E o Pedro, por exemplo, que está no Flamengo, não sei se ele deveria, acredito que ele deveria ter a chance na seleção, porque ele é um cara puro, voltado para o cristianismo, e às vezes eu penso que a bola até procura por ele. Então, Pedro, e ainda mais com esse nome, né? Apóstolo fiel de Jesus, Pedro. Assim eu termino, viu? Procurando homenagear todas as pessoas, todos os atletas, todos esses gigantes que deram essas alegrias para a gente. Viu? Muito obrigado. Saúde e paz a todos. E feliz Copa. Brasil, rumo ao Hexa. Gravaram, né? 2002 mais 24, 2026. E aqui, 70 mais 24, 2094. Então chegou a hora, gente. Chegou a hora. Tchau, muito obrigado. Um ótimo dia, viu? Ah, ainda tem outra coisa que eu quero falar aqui. Agora termina mesmo. Esse amigo aqui, Jorge Luiz da Costa Faria, ele faleceu, né? E agora no dia 31, foi este ano, há pouco tempo. Agora no dia 31 de maio ele faria 74 anos. E faleceu. Mas o espírito não morre, o espírito... Pronto, muito obrigado. E termina assim. O espírito não morre, ele está com a mesma alegria no céu, graças a Deus. É merecedor de alegria.